Muito bom, gente. Vamos orar, vamos pedir a graça do Senhor Jesus, vamos pedir para que o Senhor venha nos abençoar essa noite. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus. Nós te louvamos, Senhor, te celebramos por tudo que o Senhor já está fazendo nas nossas vidas. Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor já tem nos ministrado com uma sorte de bênçãos, Pai. Nós te louvamos por isso, Senhor. Pai, nós queremos te pedir, Senhor, para que realmente também durante esse tempo de palavra, o Senhor venha nos ministrar, o Senhor venha nos tocar, o Senhor venha falar conosco. Pai, que a sua graça esteja sobre as nossas vidas, Senhor, todos os dias, em cada momento. Mas que essa noite, Senhor, a gente possa te ouvir de uma forma especial, a gente possa te perceber de uma forma especial. Pai, em nome de Jesus, que hoje a sua palavra seja real, individual para cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Bom, eu não podia falar de qualquer outra coisa senão falar hoje sobre o nascimento de Jesus. Mas, cara, para quem já é de igreja, né, há bastante tempo, você ouve ali toda a história do nascimento de Jesus desde sempre, desde, né, talvez quando você era do Kids. Você, quem sabe, foi lá ouvindo as músicas do Criança Diante do Trono sobre o nascimento, ó, o pessoal falando que sim, olha aí, ó, falando isso e tudo mais, né? Você percebeu aí desde criança tudo aquilo que aconteceu ao redor de todo o nascimento de Jesus, mas eu quero a gente possa colocar uma lupa sobre um aspecto que para mim é um dos principais, um dos aspectos mais importantes sobre o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus simplesmente expressa que Deus, Ele veio até nós. Cara, já parou a pensar isso? Que o Deus, Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, o Deus Santo, o Deus Grandioso, o Deus, cara, Deus, Ele veio até nós, e Ele se fez homem, e Ele habitou entre nós. Mano, o Natal fala sobre como o Senhor, Ele veio até mim e até você. Ele se preocupou com a humanidade, não simplesmente de nos abençoar lá dos céus. Ele se preocupou com a humanidade a ponto de vir até a nossa realidade. Cara, Jesus andou nessa terra. E Jesus andou nessa terra numa época que não existia ar-condicionado. E Jesus andou nessa terra numa região em que não é uma região das mais tranquilas para se viver. E Jesus andou nessa terra no meio de pessoas que não eram as pessoas mais fáceis de lidar. Você está ligado que o Deus eterno, o alvo de toda adoração, Ele escolheu vir até nós, passar por perrengue, para que hoje, para que essa noite, eu e você, a gente pudesse ter acesso a essa presença que estava aqui conosco durante o tempo de louvor? Eu quero falar sobre isso hoje, sobre como Jesus, Ele vem até nós. E quando a gente pega ali toda a história do nascimento de Jesus, a gente vai vendo como Jesus vem até a humanidade, Ele vem até nós em vários momentos, e de várias maneiras, de várias perspectivas diferentes. E eu quero que a gente dê uma passeadinha nisso. Lucas 1, versículo 26 primeiro, fala o seguinte: no 6º mês, Deus enviou um anjo, Gabriel, a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi.
Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na sua velhice. Aquela que diziam ser estéril, já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Vamos parar por aqui por enquanto. Esse trecho fala um pouco ali da perspectiva de Maria. Quando Jesus veio a nós, ele veio, o anjo falou com Maria sobre como ela ficaria grávida. E cara, é muito bonito a gente ver a história de Maria, de como ela correspondeu a Deus, de como, né, ela foi escolhida entre todas as mulheres que já viveram nessa terra. Ela teve esse privilégio de ser escolhida para essa tarefa tão linda. Mas a resposta inicial dela aqui fala muito sobre como muitas vezes, quando Jesus vem a nós, por mais que seja no final uma história muito bonita, por mais que quando tudo se completou seja um ótimo testemunho, seja algo muito lindo para se contar, muitas vezes o processo não é o processo mais fácil. Cara, Maria não era nem casada ainda, e naquela cultura eles se casavam muito cedo. Maria provavelmente era ainda o que na nossa cultura atual a gente chama de adolescente. Ela devia ter ali seus 16 anos de idade. Porque naquela época, naquela cultura, eles se casavam muito cedo. Ter um filho não é uma coisa fácil. Ter um filho dá trabalho, cara. Ter uma criança exige. Olha, eu tenho 2, eu vou te falar. Não é fácil não. Além disso, ela perguntou ali para o anjo: mas como que vai funcionar? Eu acredito que quando ela fala como que vai acontecer, porque eu ainda sou virgem, fala mais do que apenas sobre a questão da concepção. Fala como que vai ser a minha vida. Eu nem casada ainda sou. A probabilidade maior era de acontecer o que quase aconteceu. O noivo dela, José, quando soube que Maria estava grávida, ele pensou em quê? Em deixar ela. Porque ia ser uma vergonha ele casar com alguém que já estava grávida. Como que isso ia acontecer? O que vão pensar de nós? Cara, deve ter sido uma situação emocional muito difícil de lidar. Uma situação natural muito difícil de lidar. Um dia eu estava contando para Emily, ali antes de dormir, a história do nascimento de Jesus. E enquanto eu contava para ela, eu comecei a perceber, cara, mesmo quando Jesus vem a nós, mesmo quando a gente está vivendo um projeto de Deus, pode ter muito perrengue. Já parou a pensar na noite do nascimento de Jesus? Eles fazem uma viagem distante, de Nazaré até Belém. Está lá a grávida de 9 meses, em cima de um jumento. Você já andou num jumento? Alguém que já andou de jumento? Alguém já andou de cavalo, pelo menos? Pônei, quando era criança? Alguma coisa assim? Não é um negócio assim, tipo assim, não é confortável, não. Vai dando aquele estanco. Agora imagina para uma grávida isso. Aí eles chegam na cidade, não tem um lugar para dormir. Eles chegam na cidade, não tem ninguém que a receber. De repente ela começa a entrar em trabalho de parto. Eu já acompanhei um trabalho de parto. Cara, não é uma coisa assim, bonitinha não. Não é uma coisa cheia de flores, cheia de risos. É tenso a parada ali. Agora ela entra em trabalho de parto, não tem onde, vai para onde? Vai ali para o estábulo.
Eles vão lá no meio de um estábulo, num lugar de animais, porque não tem onde ir. É cheio de perrengue essa história. Quando Jesus vem a nós, às vezes a nossa expectativa é de que, se é algo de Deus, se é uma história do Senhor, se é algo que vem da vontade de Deus, vai ser tudo lindo, um caminho aberto, cheio de flores. E não é sempre assim. Muitas vezes Deus vem a nós, mas o processo, ele é cheio de situações que nos ajudam a nós acreditarmos mais em Deus, a conhecermos mais a Deus, a confiarmos mais a Deus. Sabe por que um anjo precisou vir falar com Maria? Quem é que gostaria de um anjo falar com você? Só vem anjo falar com a gente quando a situação é muito complicada. Não teria nenhuma outra maneira daquela situação ser entendida, a não ser se fosse um anjo na sua frente. Um anjo foi falar com José, sabe por quê? Porque de qualquer outra forma, ele ia abandonar a noiva dele. Cara, eu me lembro quando eu e a Tara, a gente ainda não tinha, né, nenhum filho. Muitos de vocês conhecem esse testemunho. Eu sou daqueles que queria engravidar logo, assim. Eu falava pra Tara, quando a gente namorava ainda, eu falava, na lua de mel já vamos engravidar para ter filho logo. Queria ter criança logo, queria ter filho logo, mal sabia eu o trabalho que dava. Mas aí a gente fez todos os planos, ali vamos casar, esperar um pouco, depois a gente engravida. Casamos, esperamos um pouco, começamos a falar, vamos engravidar agora. Passa um mês, nada, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, e a gente não consegue engravidar. A Tari já tinha feito alguns exames e ela tinha algumas dificuldades lá, algumas coisas que já davam uma dificuldade para ela. Aí, ainda assim, eu fui fazer alguns exames. Vou aproveitar que hoje tem pouca gente, vou contar parte do testemunho que normalmente eu não conto ali para todo mundo. Mas aqui, depois a gente dá uma tesourada na internet, tá valendo. Quem não tá aqui é que tá na praia, não vai estar assistindo agora, então tamo junto. Quando eu fui fazer os meus exames, o resultado dos meus exames foi o seguinte: 90% dos meus espermatozoides vinham mortos. Dos 10% que vinham vivos, 90% não tinha habilidade de se mover. Então, assim, era 1% guerreiro que estava tentando ali. E aí, quando eu recebi primeiro esse diagnóstico, o médico falou, olha, vou ter que te encaminhar para um especialista de uma área X para ver o que pode estar causando isso. Aí eu fiz um monte de exame, uma Aí uma médica lá ali no Hospital Marcelino Champagnat. Alguém já foi no Hospital Marcelino Champagnat? Cara, vou fazer um parênteses aqui. É um hospital que eu gostaria de morar lá dentro. Cara, é muito top, cara. Já assistiu aquele programa do House? Tá ligado? Eu me sentia no House, cara, de tudo bonitinho, novinho. Eu fui um dia lá pra fazer um exame de sangue de manhã. Aí eu cheguei lá, ele falou, você tá em repouso? Eu falei, não, eu vim andando desde que... Não, você precisa estar em repouso. Me levaram pra um lugar que tinha uma poltrona. Falaram, você precisa ficar aqui, sei lá, meia hora, 40 minutos em repouso. Fiquei sentado numa poltrona, uma TV, tinha TV a cabo, fiquei assistindo Big Bang Theory lá. Falei, não, pode me deixar pro final da fila, eu fico mais tempo aqui. Terminei o parênteses. Aí a médica lá me mandou fazer uma ressonância da cabeça. Fiz lá uma ressonância e tal. Fui lá ver os resultados dos exames. Ela veio e falou o seguinte, olha, provavelmente encontramos aqui o motivo disso que está rolando com você. Sua ressonância aí na cabeça descobri que tem uma parada aqui, acho que é uma glândula, depois os médicos me corrijam, chamada hipófise. É isso? É uma glândula? Tá certo? Acertei? Ó, hipófise, saiu aqui uma manchinha, um negócio aqui na sua hipófise. Isso aqui pode ser até um tumor, um pequeno tumor, mas você ouve tumor, cabeça, pensa, meu Deus, você vai precisar tomar essa medicação aqui por tanto tempo.
para ver depois de tanto tempo fazer novamente, para ver se pelo menos diminuiu esse negócio, porque isso aqui que deve estar afetando isso, que afeta aquilo outro. Então depois desse tratamento, a gente começa a refazer os exames para ver se as suas possibilidades melhoram depois disso. Então assim, não me deu um diagnóstico falando assim, você nunca vai poder engravidar, mas eu ia ter que passar por todo um processo, por toda uma situação, para quem sabe um dia poder engravidar. E cara, quando eu estou naquele momento, me lembro claramente de toda aquela minha vislumbre do hospital bonito dos ricos, e ir embora, sair de lá, comecei a andar, e eu comecei a brigar com Deus, tá ligado? Falar, Senhor, puxa, desde a minha adolescência, eu vivo para o Senhor, entreguei minha vida totalmente para o Senhor. O Senhor conhece os meus sonhos, o Senhor conhece o meu coração, e eu não consigo nem engravidar minha esposa, Senhor. Sabe aquele sentimento de impotência completa, aquele sentimento de você não ter controle em nada da sua vida? Assim que estava a minha alma naquela manhã. E eu fui entendendo, aprendendo, conhecendo, no meio desses vales, que o Senhor vir a nós, Ele às vezes significa momentos onde você não tem resposta ao controle da situação. Maria ia engravidar sem engravidar. José ia ser pai sem ser pai. Eles nem tinham se casado ainda, e agora de repente iam ter que cuidar de uma criança, e não só cuidar de uma criança. Se eu tivesse que, fazer uma viagem, e eu vou ter que entregar os meus filhos para alguém, desculpa aí os adolescentes, não é nada pessoal, mas eu não entregaria para nenhum adolescente, não. Sacou? Se eu tivesse que entregar para alguém aqui dessa sala, eu não ia escolher os mais novos, os adolescentes. E falar, pastor Samuel, cuida dos meus filhos, você já é pai, pelo menos assim, né? Cadê a Bia? Tenho aqui, já cuidou de uma, pelo menos até a adolescência, e tá dando certo. Então, eu ia pegar a pessoa mais qualificada que eu conseguisse encontrar. E de repente, José e Maria, eles não tinham as qualificações. Já pensou você na responsabilidade de cuidar do Filho de Deus? Imagina o que eles pensaram, o que eles sentiam. Imagina quando Jesus levava um tombo. Uma tarde de Jesus com febre. Você tem ali o Filho de Deus na sua mão. Então, é muito lindo nas músicas de Natal que a gente ouvindo ali sobre Maria, né? Maria, tu sabias? Cadê a Cindy? Cantava essa, não? Parênteses, hoje está cheio de parênteses. Mas naquele ano que a gente fez celebrando Jesus, que cantavam Maria, tu sabias? A Emily, tão bonitinha, ela ouvia essa música, ela chegou cantando em casa, Maria dos Zambias. Aí em casa virou Maria dos Zambias. É bonito cantar essas músicas, mas já pensou ser Maria? Já pensou você estar na responsabilidade dela? Na situação dela? Tendo que explicar o que ela precisava explicar? O que eu quero dizer é que quando Jesus vem a nós, muitas vezes o processo é um processo o qual a gente nem se sente preparado para isso. Às vezes a gente não se sente maduro o suficiente para esse processo. Às vezes a gente percebe que a gente não tem os recursos. Às vezes vai ser Jesus vir a nós, talvez vai significar passar por uma situação a qual vai ter choro, vai ter momento onde a gente pensa até em desistir, parece que a gente foi largado. Pensa lá Maria, naquele jumentinho,
bateram numa hospedagem, não tem lugar para você. Aí José vai numa estalagem, bate lá, não tem, mas minha esposa está grávida, não tem lugar para você. Aí bate na casa de alguém, tentando inventar o Airbnb, me aluga um quarto aí. Não, sem chance, não tem lugar. Será que não passou no coração deles algum sentimento de, poxa Deus, eu disse sim aqui para a sua tarefa, e o Senhor nem abre uma casa para mim, nem abre um quarto para mim? Quando Jesus vem a mim, não significa que tudo vai sair de acordo com aquilo que eu achava que o plano deveria acontecer. Mas querido, Jesus, Ele vem a nós nos nossos dias, e vale a pena dizer sim. Vale a pena continuar, vale a pena prosseguir, porque se foi Jesus que veio a mim, se eu estou andando em obediência, se eu estou seguindo aquilo que Ele me direcionou, no final da história vai ser um testemunho. No final da história eu cumpri palavra deles, eu cumpri palavras dele, sem saber que eu estava cumprindo. José e Maria, eles estavam cumprindo palavras proféticas acerca de Jesus, sem saber que eles estavam cumprindo essas palavras. Quando Jesus vem a mim, por mais que as coisas não saiam da maneira que eu achava que deveriam sair, se eu obedecer, se eu seguir, vai valer a pena. Quais situações hoje você está passando, você está vivendo, você está enfrentando, e às vezes está com vontade até de desistir, parece que as estalagens todas se fecharam diante de você? É uma palavra de Deus? Você está vivendo no caminho reto do Senhor? Continua, vale a pena. Continua, vale a pena. Deixa eu dar uma outra perspectiva aqui. A gente vê uma perspectiva de alguém que foi escolhido a dedo, alguém que foi centro da tarefa, que foi José e Maria. Lucas 2 nos fala um pouco sobre outros personagens. Versículo 8 fala ali sobre os pastores que estavam no campo. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, eu estou trazendo boas novas, de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Então olha só, vai ter momentos que a gente vai ouvir, né, vai ser escolhido a dedo. Vai ter momentos que Jesus vai vir a nós, no nosso dia comum. Vai ter momentos que Jesus vai vir a nós, nas nossas situações mais rotineiras. Olha só esses caras. Esses caras estavam lá trabalhando, cuidando, eles eram pastores, estavam cuidando de ovelhas, no turno da noite. Eles tinham o pior turno. Imagina, ser pastor cuidando de ovelhas já não deve ser uma coisa tão fácil, né? Tem que ficar cuidando lá de um campo, vendo se nenhuma se perde, vendo se não tem nenhum perigo, vendo se, né, tá tudo saudável com elas e pá. Agora imagina fazer isso à noite. À noite, muitos dos animais predadores, eles andam à noite, como lobo e raposa e tudo mais. À noite é mais difícil de enxergar, não tinha lanterna. À noite elas podem cair num buraco sem perceber, se quebrar. Então eles estavam lá no trabalho, no dia a dia deles, no pior turno. E de repente, o Senhor vem até eles.
E cara, eu e você, nós precisamos ter um coração sensível. Eu e você, nós precisamos ter um coração aberto e permitir que o Senhor venha nos nossos dias comuns também. Ter experiências com Deus no meio da nossa rotina, no meio do nosso turno. Cara, quantas e quantas vezes o Senhor vem e nos dá algumas palavras que vão nos marcar, algumas situações que vão nos direcionar por um bom tempo no nosso dia a dia. Porque Jesus, ele veio e ele continua vindo no meio da nossa rotina. Eu me lembro claramente de uma situação que veio muito num dia comum. Todo mundo que lembra da Leandra, ou nem todo mundo, mas a maioria de vocês, né, lembra da Leandra. E a vozinha dali faleceu. E eu e a Tari, a gente foi lá no enterro, né, de amigos dali. A gente não era pastor, nem nada. Então a gente foi lá, né, como amigos dali, dar um apoio para ela. Nem conhecia a avó dela, mas fomos lá dar um apoio para ela, né. Conhecemos a família e tudo mais. Aí a gente está lá, né, abraçamos ela, abraçamos a família, a gente está ali em volta. E aí ali vem e fala assim: Tiaguinho, a gente não tem nada aqui, nenhum culto, nem nada para fazer. Puxa, mas seria muito bom ter alguma coisa. Você não poderia fazer aqui um culto fúnebre? Aí eu, cara, eu assim, não vim preparar para isso. E olha, deixa eu perguntar ao pastor Luiz, né? E aí liguei o pastor Luiz, expliquei a situação para ele. O pastor Luiz: não, vai fundo, cara, vai lá, faz aí, prega aí para eles. Falei: Li, beleza, vamos lá. Fui no carro, peguei minha Bíblia, ali tal, organizei alguma coisa. Não, deu ok, perguntei a horas que eles queriam começar, que a família gostaria de começar. Já abri ali, Deus já me deu um texto bíblico, já pensei o que pregar. Falei: ok, vamos lá. Tipo assim, no meio de uma tarde, a gente só foi lá para dar um abraço na Li. De repente, pela primeira vez, eu ia pregar no enterro. Nunca tinha pregado antes. Nunca tinha pregado nem na igreja, eu acho. E beleza, então, vamos lá, vou pregar. Aí, quando está ali para começar, ali vem e fala assim: ah, Tiaguinho, só um detalhezinho. A minha vozinha, ela era muito fã dos Beatles. E o sonho dela era ser enterrada ao som dos Beatles. Tudo bem? O que eu vou fazer? Vou falar não pro último sonho da velhinha? Fiquei imaginando, né, ela lá no hospital, segurando a mão da filha dela, falando: olha, me enterre ao som dos Beatles. E aí eu vou falar: não, então não, nada disso, tá proibido. Falei: não, tudo bem, Li, vai lá, vamos embora. Vai que dá. Então tô lá, pela primeira vez pregando no enterro. Abro a Bíblia, olho para todos. Lá, irmãos, irmãs, familiares, nós queremos, né, abençoar aqui cada pessoa que está aqui. E no fundo, I see all the people. Porque Jesus veio ao mundo e as trevas não prevaleceram. E foi, cara. E foi. Mas eu percebi que naquela tarde o Senhor destravou várias coisas na minha vida. Naquela tarde o Senhor me destravou para pregar. Naquela tarde o Senhor me destravou para eu ter empatia com os meus amigos. Naquela tarde o Senhor me destravou para que eu sempre tenha uma mensagem preparada. Naquela tarde o Senhor me levou para várias coisas que me acompanharam por toda a minha vida. Sabe, vai ter momentos que a gente vai sair no nosso dia a dia só para mais um dia de trabalho, só para mais uma célula, só para mais um dia de aula na faculdade, só para mais um domingo, só para mais um sábado na Rede Jovem. E nós precisamos ter a sensibilidade no nosso espírito para ouvir a voz de Deus e entender o que o Senhor quer falar conosco hoje. O que o Senhor quer fazer na minha vida hoje? Para que o Senhor me trouxe para esse lugar hoje? Sabe, a Ellen, ali no finalzinho do louvor, ela compartilhou algo. Falou assim: pastor, eu sinto que Deus, ele quer batizar algumas pessoas no Espírito Santo hoje, que em algum momento do culto a gente precisa orar por batismo no Espírito Santo.
Quem sabe você veio só para mais um culto hoje, só para alguns, só veio, já que não estou sem nada para fazer, em vez de ficar em casa assistindo Netflix mais uma vez, eu vou lá para a igreja. Mas quem sabe você veio para a noite onde você vai ser batizado no Espírito Santo. Aqueles pastores, eles estavam só para mais uma tarefa, mas Deus vem. Cara, quantas vezes eu no ônibus, indo para o trabalho, ouvindo uma música, a mesma música que eu ouvia todos os dias, porque eu sou daqueles que, cara, quando eu me apego numa playlist, eu ouço ela. Quem é assim igual a mim? Você tem uma playlist e fica ouvindo ela, até você achar uma outra, daí você acha a outra, vai na outra. Então, uma música que eu sempre ouvia todo dia, mas de repente eu estou lá no mesmo ônibus, com o mesmo cobrador, com as mesmas pessoas me apertando, com o mesmo fone de ouvido, de repente aquela mesma música, cara, aquela manhã é diferente, a presença do Senhor vem, e de repente estou no meio do Inter 2, orando em línguas, eu estou ali sendo visitado pelo Espírito Santo. Quantas vezes eu poderia ter os céus se rasgando com anjos cantando ao meu redor, mas o meu coração está endurecido demais para perceber a presença desses anjos. Porque quando Jesus vem, Ele pode vir no nosso dia a dia comum também. Eu tinha mais algumas coisas que eu poderia falar, mas eu quero ser breve hoje, porque a gente trouxe, né? Vocês trouxeram umas comidinhas para a gente compartilhar, a gente quer ter um tempinho de comunhão, a gente quer poder aproveitar a presença. Então, eu quero falar só da diferença, para terminar. Quero falar da diferença entre os magos do Oriente e o rei. Os magos vieram e eles estavam seguindo ali a estrela, que eles sabiam que aquela estrela significava que o novo rei havia nascido. Só que eles interpretaram de uma forma equivocada, eles foram até o palácio, não entenderam aquilo que o Senhor tinha preparado para aqueles tempos. Na real, a Bíblia fala, né, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, não tiveram o entendimento de reconhecer a Jesus. E aí eles chegam no palácio e falam assim: cadê o novo rei que nasceu? Porque a gente viu a sua estrela, o novo rei dos judeus. E aquilo gera um ciúme, aquilo gera um medo, porque o rei fala assim: puxa, se os judeus realmente tiverem um novo rei, vai acontecer aqui uma guerra civil. E ele fala: vai então até o menino, encontra ele e me avisa depois. Mas no seu coração ele tinha um plano que é de matar a criança. O Senhor se revela aos magos, os magos vão, entregam os presentes a Jesus e não voltam mais para o palácio. Agora, pensa só o seguinte: aquele rei, ele teve pessoas falando claramente: olha, Jesus nasceu, o Messias nasceu. Ele teria tido a oportunidade de ser conhecido como um daqueles que teve acesso à presença física de Jesus, mas o seu coração endurecido, o seu egoísmo, o pensar em si próprio, o pensar nas próprias coisas, pensar naquilo que ele perderia, o pensar naquilo que mudaria na vida dele, o pensar naquilo que poderia trazer de ônus para ele, o levou a ter uma atitude que o afastou dessa oportunidade, desse privilégio. E cara, quando Jesus vem, no meu dia a dia, eu acabo tendo a oportunidade de ter as mesmas escolhas. Eu posso ter a oportunidade de ser
como daqueles magos do Oriente que podem se achegar a Jesus e oferecer a Jesus, e entregar algo para Jesus. Eles fizeram uma viagem, eles trouxeram presentes, eles adoraram ao Senhor. Tudo que eles queriam era reconhecer o privilégio de estar na presença do Filho de Deus e adorá-lo e entregar. Diferente do rei, que tudo que pensou era: o que eu posso perder com a presença dele? E cara, parece absurdo quando a gente lê a história, mas eu vou falar, muitas vezes eu não sou diferente dele. Muitas vezes o Senhor fala comigo e tudo que eu posso pensar é: Senhor, se eu seguir isso que o Senhor está falando, eu vou ter que abrir mão disso daqui. Senhor, se eu te obedecer nessa situação, eu vou sair perdendo. Senhor, se eu for para aquele lugar, eu vou perder isso ou aquilo. E cara, muitas vezes Jesus vem e eu deixo de desfrutar, porque eu não estou disposto a abrir mão do meu egoísmo. Esses dias eu estava orando sobre isso, pensando: Senhor, quantas oportunidades de te adorar eu perdi, porque ao invés de pegar minha mirra para te entregar, pegar meu incenso para te entregar, eu fiquei só preocupado naquilo que eu ia perder e eu quis reter para mim. O rei continuou sendo rei. O rei não perdeu o trono dele, não perdeu o reinado dele, mas ele perdeu o privilégio de desfrutar Jesus. Tem vezes que Jesus vem e o meu egoísmo me leva a continuar vivendo a minha vida da forma que eu estava vivendo antes, e meu dia a dia continua igual. Para quem não está olhando a história de um ponto de vista mais amplo, pode parecer que não fez diferença nenhuma. Mas deixa eu te falar, deixar de desfrutar a presença de Deus é a pior catástrofe que pode acontecer na vida de uma pessoa. Talvez o perder não significa que a sua vida vai ir para o buraco. Às vezes o perder não significa que tudo deu errado. Às vezes o perder é simplesmente continuou tudo igual, mas eu deixei de ir para um lugar da presença do Senhor. E meu irmão, deixar de ir para um lugar da presença de Jesus é uma catástrofe, porque ele veio ao mundo, ele nasceu, ele viveu, ele morreu naquela cruz, ele ressuscitou para que o véu fosse rasgado, para que eu pudesse entrar na presença dele, para que eu pudesse desfrutar dessa presença todos os dias, para que eu pudesse ter dessas experiências do céu se rasgando, para que eu pudesse entregar para ele uma adoração e a minha adoração seja recebida, para que eu não seja morto no Santo dos Santos. Agora eu posso entrar no Santo dos Santos, eu posso desfrutar. Quantas vezes nesse ano de 2021 eu deixei de entrar no Santo dos Santos, porque eu fiquei preocupado com aquilo que eu ia perder ou ia ter que fazer. Eu não quis abrir mão do meu status quo, eu não quis abrir mão de fazer as coisas do meu próprio jeito. Mas eu creio que essa noite é uma noite para eu e você, nós entrarmos nesse lugar, eu e você entrarmos no Santo dos Santos. Eu e você temos essa noite o direito de escolher diferente. Se até agora eu estava escolhendo reter para mim, essa noite eu vou escolher ir até Jesus, entregar, porque quando Jesus vem a mim, e ele vem a mim, quando ele vem a mim, eu tenho a oportunidade de ir até ele para o adorar. Fica de pé no seu lugar.
Nós vamos orar, nós vamos adorar, nós vamos entrar na presença de Jesus. Nós temos o privilégio de estarmos juntos dele essa noite. Eu tenho uma notícia para você. Jesus veio ao mundo. Jesus veio até nós. Eu tenho uma notícia para você. Jesus veio até a Rede Jovem essa noite. Ele está aqui. Ele veio até nós, a presença dele veio até nós, e hoje eu e você, nós podemos escolher desfrutar da sua presença. Jesus nasceu. Já parou para pensar que teve pessoas que tiveram contato pessoal com Jesus e decidiram dizer não? Escolheram por não ouvi-lo, por não se abrir, por não serem tocados. Mas essa noite nós queremos dar a oportunidade para todos que estão aqui, para que possam dizer sim a Jesus, que possam aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, se você está aqui nessa reunião hoje, se você está acompanhando a gente pelo Campus Live essa noite, abra sua vida para Jesus. Abra sua vida para Jesus hoje. Jesus, ele vem até você e ele fala: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na sua vida, eu vou cear com você. Você pode abrir a sua porta para Jesus essa noite? Quero pedir para todos que estão aqui agora, se você pode, no seu lugar, feche seus olhos e abra suas mãos. A gente vai fazer toda a Rede Jovem, vamos fazer uma oração juntos aqui. Repita no seu lugar essa oração, não da boca para fora, mas do seu coração. Se você realmente quer entregar a sua vida para Jesus, que você possa falar isso essa noite. Diga assim comigo: Senhor Jesus, essa noite eu entrego toda a minha vida ao Senhor. Eu quero viver para Ti. Senhor Jesus, essa noite eu declaro: Tu és meu Salvador. Eu creio que o Senhor veio ao mundo, viveu e morreu, mas ressuscitou para me salvar. E essa noite eu declaro: eu quero a vida de Jesus para mim, em nome de Jesus. Continua com os olhos fechados. Se você realmente crê nessa oração, diga amém.